Vamos começar com esse nosso encontro da fertilidade consciente. Muito bem-vinda, eu amo muito o teu tempo, tua participação aqui ao vivo comigo. Primeiro de tudo, eu vou pedir ajuda, apoio do meu anjo da guarda, do anjo da guarda de vocês, para que vocês possam receber aqui o que vocês vieram buscar, que vocês possam sair melhor do que chegaram, que recebam o apoio, a ajuda, a informação que estão procurando nesse momento da vida de vocês. E aqui eu vou começar falando, meu nome é Daniela Lugarinho, eu sou médica há 18 anos, eu hoje trabalho com medicina chinesa e acupuntura, cuidando de mulheres, e cuidar de mulheres é um aprendizado contínuo. Eu hoje atuo muito na área de perimenopausa e fertilidade, ajudando mulheres que estão tentando engravidar. Muitas dessas mulheres tentam há muitos anos. Me conta aqui, né? Se você quiser participar, me conta aqui, coloca suas perguntas. Esse aqui é uma conversa para que eu possa te ajudar da melhor maneira possível, tá certo? Bom, o que que a gente fala quando a gente fala de fertilidade consciente, despertando o solo fértil com a medicina chinesa? Bom, a medicina chinesa, ela está aí há 2.500, 3.000 anos, trazendo conhecimento, trazendo o observar da natureza, como é que ela começou no mundo, né? Os sábios chineses, eles observavam a natureza, observavam o funcionamento do animal, dos animais e começaram a trazer isso para nós humanos, que muitas vezes nos esquecemos que somos a natureza. Nós não somos parte da natureza, nós somos a natureza também, como os animais e como os vegetais e como tudo que é vivo. E então, a partir daí, eles foram descobrindo e desenvolvendo teorias. Então, eles trabalham com a teoria do Yin e do Yang, ou seja, o polo feminino, o Yin, e o polo masculino, o Yang. E eles entendem que o equilíbrio ele é essencial para a fertilidade. O equilíbrio ele é essencial para a saúde. O equilíbrio ele é essencial para a existência. Quando o Yin e o Yang começam a sofrer desequilíbrios, é claro que eles oscilam o tempo todo, o feminino e o masculino em cada um de nós, tanto mulheres quanto homens. A mulher ela tem uma preponderância do Yin e o homem uma preponderância do Yang. Quando isso começa a oscilar e a inverter essa polaridade, e aqui eu não estou falando de gênero, aqui eu estou falando de energia feminina, energia masculina, quando isso começa a se inverter, esse desequilíbrio começa primeiro a ter uma alteração energética e posteriormente no corpo físico. O feminino é o yin, exatamente, Liliana. O feminino, ele é o yin. Além da teoria do yin-yang, a gente tem a teoria dos 5 elementos. Então, os 5 elementos, quais são na visão da medicina chinesa? A gente tem o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Esses 5 elementos, eles estão em constante equilíbrio. Um interfere no outro, o outro interfere no primeiro. E dessa forma, eles vão se ajustando. Então, por exemplo, cada um desses elementos, ele está associado a um órgão do corpo, a uma função do corpo. Então, por exemplo, o elemento madeira está relacionado ao fígado, que está relacionado à menstruação, pela visão oriental. O elemento fogo está relacionado ao coração e ele vai estar associado à ansiedade, e quando em desequilíbrio, ele pode estar associado à insônia. Então, o que que a gente tem, né? Cada um desses elementos, a gente vai buscando o equilíbrio deles, usando o quê? Usando
a dietoterapia chinesa, que então é o uso dos alimentos baseado nas cores, no sabor, na textura, na ação energética de cada alimento. Então, quando eu vou consumir um alimento amarelo, então aqui a gente tem uma raiz, uma batata doce, por exemplo, a gente está atuando aonde? A gente está atuando no elemento terra. E qual é a função do elemento terra? O elemento terra é drenar o excesso de umidade no nosso corpo. E o que que causa excesso de umidade? O excesso de umidade pode levar a um diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, por exemplo, mas ele pode vir do excesso de pensamentos, excesso de preocupação. Além disso, a medicina chinesa ela vai falar do Qi. O Qi é a energia em si, é o que nos torna vivos, né? Quando um homem e uma mulher se unem para trazer um novo filho ao mundo, né? Esse filho, quando ele nasce, ele recebe essa energia, o Qi, que faz com que ele esteja vivo, né? Quando o Qi acaba, a gente tem a morte do corpo, né? Então, esses são os principais conceitos da medicina chinesa. E o diagnóstico? O diagnóstico da medicina oriental, ele é feito como? Ele é feito a partir de uma anamnese, como a nossa medicina ocidental, né? Mas essa anamnese da medicina oriental, ela vai além. Ela vai olhar a cor da pele, a cor dos olhos. Ela vai olhar se essa pele está seca, se ela está úmida. Ela vai olhar a compleição geral. Ela vai olhar como é que esse indivíduo se movimenta, observar a língua. Na língua, eles entenderam que toda a língua, cada pedacinho dela, representa um órgão, um sistema do corpo. Que nem a gente tem na orelha, quando a gente faz a auriculoterapia, cada pedacinho da orelha, a gente tem um ponto, um órgão. Eles consideram ainda que o formato da orelha é como se fosse um bebezinho de cabeça para baixo. E ali, cada órgão representa um pontinho da orelha. Então, a cabeça do bebezinho seria o lóbulo da orelha. É muito interessante. Além da orelha, a gente tem a visualização dos órgãos e sistemas na palma da mão ou na sola dos pés. Vocês já devem ter visto naqueles mapas de reflexologia. Alguém aqui já fez, já utilizou, né? Então, todo o corpo está mapeado nesses microsistemas. E a partir disso a gente faz diagnóstico e faz o tratamento. Como é que são esses tratamentos da medicina oriental para a fertilidade? Hoje a gente tem a acupuntura, ela é maravilhosa. Eu trabalho muito com a acupuntura no presencial, porque ela estimula os pontos dos meridianos de energia, levando a energia e o sangue de onde tem muito para onde tem pouco, de onde tem pouco, traz de onde tem muito. A gente trabalha isso também com a fitoterapia. A fitoterapia chinesa, ela é milenar, existem fórmulas magistrais chinesas, então são fórmulas complexas que foram estudadas, algumas têm mais de 500 anos de utilização, que se unem várias ervas para ter um objetivo final. Então, a fertilidade, isso é muito utilizado. Quando é que a gente vai usar essa fitoterapia na fertilidade? Quando uma mulher tem muito frio, né? Quando uma mulher tem muita umidade e muita estagnação. O que que é estagnação? Quando ela tem muita dor, muito coágulo, aquela menstruação é muito dolorosa para ela. A gente usa ainda a moxa-bustão. A moxa-bustão, ela é um tratamento que ela é feita nos pontos de acupuntura com uma erva chamada artemisia. A gente aquece, né, como se fosse tem várias maneiras de fazer, mas a distância, como é que a gente utiliza isso? É como se fosse um incenso, você acende e aproxima desses pontos, sem encostar, para não ter queimaduras, e ele vai ter um efeito maravilhoso de aquecer o útero, de movimentar, de trazer essa energia. Temos ainda a dietoterapia, como eu falei, né? A gente vai trabalhar com a cor dos alimentos, a gente vai trabalhar com o sabor dos alimentos. Então, eu falei dos alimentos amarelos, que vão trabalhar o elemento terra.
E, por exemplo, eu vou falar dos alimentos ácidos. Os alimentos ácidos, eles vão atuar no elemento madeira. Os alimentos picantes, eles vão atuar no elemento metal. Então, dependendo do diagnóstico dessa mulher, a gente coloca ou retira esses alimentos de acordo com a sua cor, de acordo com a sua energia, de acordo com o seu sabor. Então, por exemplo, uma mulher que esteja tendo muitas dores na sua menstruação, cólicas incapacitantes, coágulos, menstruação intensa por longos períodos, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai retirar por um período os alimentos muito ácidos. Por quê? Porque esses alimentos muito ácidos estão irritando o elemento madeira dela, estão irritando o fígado energético dela. E ele fica muito exacerbado e piora esses sintomas de dor, uma dor de cabeça, uma dor de cólica, né? Então, uma desses alimentos vão ser indicados em determinadas situações. Além disso, a dietoterapia vai trazer elementos para promover a criação desse bebê, desse folículo, desse útero. O que que a gente precisa aqui? A gente não precisa de restrição. Uma mulher que viveu de muita restrição alimentar, muitas dietas, ela tem um sério risco de ter esses folículos de não muita qualidade. Por quê? Porque ela gastou demais ao longo da vida, gastou demais, ela restringiu muito e às vezes gastou demais, trabalhando muito, tendo muita atividade física. E isso a gente vai unir a reconexão com o feminino. O que que é isso, a reconexão com o feminino, né? A reconexão com o feminino é quando a gente pensa o seguinte: se o yin é o feminino, o yin é o útero, o yin é a calma, é a introspecção, é o gerar, é o se recolher, é o receber esse espermatozoide, é o se abrir para receber essa vida. A gente é o esperar os 9 meses para esse bebê nascer. Isso é o feminino, é a energia que move a mulher, o feminino. Mas, quando a gente para pensar que nos últimos anos, nós mulheres estamos sendo criadas de outra forma. Nós estamos sendo criadas como os homens sempre foram criados. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos metas a cumprir, checklists a marcar o tempo todo. Não há tempo de espera. E esse modo de funcionar no checklist, na meta, no fazer, 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 sem nunca descansar, isso é uma energia masculina. A energia feminina é o esperar, é o abrir espaço dentro. Então, eu sempre trabalho com esse olhar para dentro, de entender o que foi que te fez esquecer que você é esse vaso alquímico de criar, de gerar vida, de criar projetos, de criar ideias. Então, a gente trata hoje com a medicina chinesa a maioria das doenças, desequilíbrios, diagnósticos femininos, né? Hoje a gente só não consegue tratar com a medicina chinesa o que tem indicação cirúrgica precisa, então são os grandes miomas, são as endometrites importantes que precisam de tratamento com antibiótico, né? Mas fora isso, a gente consegue tratar uma síndrome de ovários policísticos, que é vista como muita umidade, estando associado em algumas situações com mulheres que possuem dificuldade para criar, para colocar o seu servir no mundo, para colocar as suas ideias no mundo, né? Então, as mulheres com endometriose são mulheres que têm um perfil muito rígido, costumam ter, né? A gente aqui não generaliza, nenhuma mulher é igual a outra mulher, mas é um perfil muito comum daquela menina que olhava em volta a família, o ambiente onde ela foi criada, e entendia que ela precisava fazer tudo certo.
que ela precisava fazer melhor, que ela precisava mostrar que ela era capaz, que ela dava conta. E aí ela começa a fazer o tempo inteiro tudo certo. Ela se cobra o tempo todo. Ela faz tudo para entregar para o outro. Ela se doa o tempo todo. Mas ela esquece de cuidar de si mesma. E isso tem um custo muito, isso tem um custo muito alto para ela mesma. É o que a psicologia analítica fala de as filhas do pai, aquelas que querem sempre a aprovação do outro. A aprovação do pai, a aprovação dos irmãos, a aprovação do chefe. E elas continuam fazendo, fazendo, fazendo. E tendo controle, 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 checklist, checklist. Mas o corpo feminino, a energia feminina precisa de fluidez. Precisa de você confiar, soltar. E ele sabe o que fazer. A gente cuida ainda da fertilidade, infertilidade sem causa aparente, é muito comum esse diagnóstico, né? Quando todos os exames não têm alteração e mesmo assim essa mulher não engravida. Em que meio eu estou inserida? Qual é o ambiente? Que nesse caso, a gente às vezes tem mulheres que viveram relacionamentos abusivos e o corpo registra esse medo. Ele registra esse medo, às vezes na infância, às vezes na adolescência, um relacionamento anterior, e o corpo entende, não, não é seguro engravidar, não é possível engravidar. E ele ativa o modo de sobrevivência, e ele ativa a liberação de adrenalina e cortisol o tempo todo. E essa mulher nunca relaxa. Então, ela nunca, o corpo tira o fluxo de sangue do útero, do ovário, coloca nos músculos. Para quê? Para que essa mulher esteja sempre pronta para fugir ou para lutar. Então, é importante que essa mulher olhe em volta, entenda em que ambiente ela está inserida, porque ela acredita que não é seguro engravidar. Por que que ela está no modo de sobrevivência? Qual foi o gatilho para que ela chegasse nesse ponto? Eu já tive clientes que tinham vivido relacionamentos abusivos com outros parceiros, não era o parceiro que ela queria engravidar, mas esse modo de funcionamento impedia. Assim que ela percebeu isso, ela engravidou logo depois, né? Então, no caso dela, ela já fazia FIV, ela não conseguia, mas quando ela liberou esse sentimento, ela entendeu que ela estava no momento seguro, ela conseguiu engravidar. Uma outra cliente tinha um ótimo relacionamento, um parceiro ótimo, mas a dificuldade era com a sogra, o sogro, né, a família do parceiro. Eles eram complicados no sentido de que queriam controlar a vida deles e o filho não tinha pulso para impedir isso. Então, ela tinha muito medo de que os sogros interferissem na criação do filho dela. Até que eu, conversando com ela, a gente chegou nesse ponto e juntas chegamos à seguinte situação: você é capaz de defender o seu filho e a sua família, você não precisa que o seu marido faça isso. E logo depois ela engravidou e foi muito lindo, né? Então, às vezes, o teu corpo está te protegendo, né? A medicina chinesa atua no preparo da FIV, preparo da coleta, preparo da transferência, preparo da coleta do espermatozoide, diminui a ansiedade, desconforto dos medicamentos, então efeitos colaterais, inchaço, dor, né? Aquele mal-estar melhora muito, ajuda na receptividade endometrial, então várias vezes as pacientes chegam com um endométrio muito fino, endométrio que não espessa, ela é maravilhosa para fazer esse espessamento, para ajudar nisso, é rápido, né? Fora o apoio emocional, que é isso que a gente já conversou aqui em cima, de entender o que está travando o processo, né? De que está impedindo, né? E normalmente aqui, né, quando essa trava está acontecendo, essa mulher ela começa a ter sonhos, né? A psicologia analítica fala muito desses sonhos, são sonhos de perseguição, são sonhos escuros, sonhos, pesadelos, né? Quando essa mulher ela está tendo muito esses sonhos é porque ela está pegando um caminho errado,
um caminho que segue para a energia muito masculina o tempo todo. Isso. Para a gravidez natural com problemas nas trompas, a gente precisa pensar assim, essas duas trompas estão obstruídas, né? Aí fica tudo muito mais difícil. Mas o que que a gente pensa na trompa obstruída? A gente pensa que a gente tem umidade ali e estagnação. Então, essa umidade e essa estagnação, a gente precisa trabalhar nelas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar na umidade, tirando leite, tirando carboidrato, colocando as raízes, né, como já conversei antes, de drenar a umidade. E na estagnação a gente precisa mover. A gente precisa mover esse sangue. E aqui a gente vai pensar em utilizar chá de jasmim, o chá de camomila. Só que isso a gente vai fazendo em períodos específicos do ciclo, né? Principalmente na fase menstrual, dependendo do grau dessa obstrução. A gente vai trabalhar um ciclo, dois ciclos, o ciclo todo, chá de jasmim, chá de camomila, pensando nessa movimentação, junto com a drenagem da umidade. Porque o que acontece é como se, quando a gente pensa assim, num cano, né, no ralo de uma pia, em que aquilo está caindo muito alimento, ele está sujando, está obstruindo. Quando aquilo ali fica úmido demais, com coisa demais, o que que acontece? A circulação para. É isso que acontece nessa trompa obstruída. É isso que a gente vai pensar, tá certo? Continuando aqui. É, a gente vai pensar em alimentos muito nutritivos, aqui a gente sempre usa caldo de ossos, geleia real, gerenciamento desse estresse, atenção ao sono, porque a gente já sabe que a melatonina, além de ajudar a dormir, ela está presente lá no ovário. Então, ela com certeza, esses estudos já mostram que ela tem uma atuação naquela região, na região ao redor do folículo. Então, ela está atuando ali nos óvulos, trazendo uma melhor qualidade, né? A gente pensa ainda em exercícios moderados para liberar a estagnação. Dependendo se tem uma estagnação muito intensa, a gente pensa em exercícios mais intensos, mas normalmente moderados. E aqui eu vou trazer um convite que eu prometi desde o início, né? Tem uma trompas com passagem, porém lentas. Isso, então, Liliane, essa é a melhor coisa para você pensar em umidade, estagnação, retirar o leite, os carboidratos e colocar esses alimentos que movimentam, a berinjela, o chá de jasmim, o chá de camomila, fazer acupuntura, atividade física moderada, começaria por aí, sim? E agora eu vou deixar aqui para vocês o convite do programa Cuidar Fertilidade. O programa Cuidar Fertilidade é um programa que eu criei para 4 semanas, em que a gente ficaria juntas, né? São as 4 próximas semanas, encontros ao vivo. Na primeira semana, a gente vai falar sobre ciclo menstrual, fases do ciclo, principais desequilíbrios, falando cada um deles, e o que fazer. Na semana 2, vamos trabalhar Nutri-Ultra, dietoterapia, alimentos para aquecer, para nutrir, para mover, que evitar, o que incorporar. Na semana 3, vamos trabalhar o emocional, né? Então, aqui na semana 1, a gente vai fazer um quiz com os sintomas para identificar os diagnósticos energéticos. Então, o que que a gente tem? A gente já falou, estagnação, umidade, calor, frio, deficiência de yin, deficiência de yang, tudo isso a gente vai identificar já nessa primeira semana. E vamos nutrir, né, aqui a partir da segunda semana. Na terceira semana, trabalhar o emocional. Aqui a gente vai fazer um novo quiz para identificar quais são as suas dificuldades emocionais, né? Entender como isso impacta na fertilidade, tá? E na quarta semana a gente vai falar de hábitos, rotina, relógio biológico, biorritmo, que impactos isso tem na fertilidade de cada um.
O grupo vai ter um acompanhamento via WhatsApp. A ideia é que sejam poucas clientes acompanhadas, para esse acompanhamento ser bem próximo, né? Tirando dúvidas, orientações na prática. E temos uns bônus, né? O bônus, né? Quem entra nessa primeira turma, essa turma inicial desse programa, vai receber, já está na plataforma, o Guia Online Engravidar com Medicina Chinesa, o workshop Desperte Seu Ciclo, o workshop Fertilidade Ancestral e o blend emocional personalizado, que eu vou entregar para cada uma a prescrição desse blend de acordo com as quiz que a gente vai fazer na semana 3. Então, você vai responder, né, para eu entender como está o seu emocional e o que é que você precisa, e vou te enviar essa prescrição para você mandar fazer e manipular na farmácia perto aí da tua cidade. As 4 primeiras inscritas no programa vão ter ainda um encontro individual no final do programa comigo, para que eu possa passar orientações personalizadas para cada uma de vocês, tá? Esse aqui é o convite do programa. Vou deixar aqui o link para vocês. E quem tiver interesse de saber mais, de, de conhecer mais do programa, tirar suas dúvidas, as 4 primeiras, lembrando, as 4 primeiras participantes vão ter um encontro ao final do programa, daqui a 4 semanas, na quinta semana, para a quarta e quinta semana, com orientações personalizadas, tá certo? E o programa, hoje, quem entra nessa primeira turma, vai entrar com um bônus de R$ 300 de desconto. O programa de 997 nessa turma, ele está por 697, tá? E você pode fazer isso em 12 vezes de R$ 72,09. Deixo aqui o convite para vocês, se vocês sentirem no seu coração que esse é o momento, que é o que vocês estão precisando agora, esse acompanhamento, esse cuidado, essa permissão de participarem. Eu vou ficar muito feliz com a vinda de vocês para esse cuidado. Mais alguma dúvida, gente? Então, eu agradeço a participação. Vou encerrando esse momento de conversa, de aprendizado. Agradeço aos nossos guias, nossos anjos que cuidaram da gente, que trouxeram as informações que a gente precisava para esse momento. Vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana e a gente se encontra na próxima semana, na primeira semana do programa Cuidar Fertilidade.